e que nossos corações e mentes estejam receptivos ao estudo dessa noite. Para nos harmonizarmos, nós vamos ler do livro Vinho de Luz, o capítulo 35, que pedes. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem para todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigiai assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes a vida? Não te esqueças de que, talvez nesta noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Vamos fazer a nossa prece, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus em espírito e verdade, e a nossa querida e muito amada Mãe Maria Santíssima, que vai ser nessa noite reverenciada pelo nosso irmão Manuel Júnior. Cuida, pois, Maria, de cada um que está presente aqui, encarnado ou desencarnado. Cuida para que tu possas realmente tocar os nossos corações nessa noite bendita. Sendo assim, Jesus, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Continua conosco, nos envolvendo na tua amorosidade, doce Rabi da Galileia, hoje, agora e sempre. Nós vamos pedir aos companheiros para desligarem os celulares, quem ainda não fez isso, por favor, para não tirar a conexão que nós vamos ter nesse momento, né? Manuel Júnior, professor de História, trabalhador da Casa Espírita Joana de Ângeles de Tarumiri. Vai falar hoje para a gente o tema Maria, uma ilustre a ser conhecida. E Miramês fala para nós do livro aqui, Maria de Nazaré, o seguinte: falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens. E o Evangelho, código divino já nas mãos dos homens, que deve ser vivido para quem a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. Então, esse livro, Maria de Nazaré, se propõe a ajudar a todos que de boa vontade a se encontrarem a si mesmos, modificando seu modo de vida, porque todos nós fomos feitos para viver em plena concordância com o universo. Chamo então aqui o nosso querido Manuel Júnior, professor de História, que ele faz questão disso. Deus te abençoe, tá? Meus irmãos, boa noite. O retorno
é sempre uma alegria, porque, dentre outras coisas, ele evidencia que ainda novas oportunidades nos são dadas. Ele nos diz que ainda muito do nosso tempo pode ser aproveitado. Para a noite de hoje, o microfone está ligado, nós podemos aproveitar o suave. Para a noite de hoje, melhorou? E não tem como ser diferente. Falar sobre Maria de Nazaré é falar sobre um ser fantástico. Quando recebi o livro que embasa a nossa exposição de hoje, e quando eu olhei a amplitude dele, não que isso seja um problema para mim, vez que eu sempre fui apaixonado com a leitura, eu me pus a questionar o que exatamente tantos dados seriam trazidos, considerando que não se fala tanto dela, a não ser no meio espírita. As descobertas foram fantásticas, emocionais. Eu confesso aos irmãos que durante muitos momentos em que eu fazia a leitura, eu precisei fechar o livro, porque eu era tomado pelas lágrimas de tal forma que era necessário que aquele sentimento ele fosse processado. Além do livro de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que se intitula Maria de Nazaré, outras fontes subsidiárias, elas vieram me auxiliar, né? Existem alguns trechos da Bíblia, alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, Augusto Cury com Maria, a maior educadora da humanidade, dentre outros livros. E a pergunta que nós fazemos nesse momento é: quem foi Maria? Quando a gente olha e quando a gente vê inúmeras interrogações, eu espero que, ao final, algumas delas possam estar mais claras para a gente, que nós compreendamos um pouco mais sobre esse ser de luz, de, como dito, pureza lirial, de excelsitude moral, nos brindou com a sua presença no orbe terrestre. Eu quero inicialmente trazer à tona o que nós chamamos de anunciação, né? Que quando o anjo a ela se apresenta, informações constantes em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 31, onde nós temos o seguinte: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Como eu já havia comentado, as maiores informações que nós temos sobre Maria de Nazaré, elas nos chegam pela via mediúnica. Mas elas não são as únicas e nem são as mais divulgadas. Enquanto professor de história, a pesquisa me fascina
e nem poderia ser diferente. Quando eu buscava informações várias sobre Maria de Nazaré, eu encontrei numas encíclicas papais do Vaticano, documentos disponibilizados na internet, quando ela é chamada de supereminência. Uma eminência pura e simplesmente já pressupõe um cargo hierarquicamente alto, de respeito, de valor conquistado. Mas a referência a ela é de supereminência, para quase que deixar bastante claro que se trata de um ser completamente diferente dos outros que nesse orbe habitam, também à luz do Vaticano. Mãe amantíssima, que intercede incessantemente por nós, cuidando dos filhos que aqui peregrinam, até que um dia caminhem para mundos felizes e para mundos ditosos. Essa questão da intercessão, inclusive, foi muito abraçada pela Igreja Católica também, né? Numa das orações, das preces, que é feita, inclusive, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa visão, ela não é tanto uma visão evangélica, né? Mas é uma visão católica e, sobretudo, ela é uma visão que nós abraçamos e demos a ela expansão, já que nós, pelas informações adicionais que temos, entendemos melhor quando falamos de Maria de Nazaré, qual é a grandeza do vulto desse espírito. Ela que se apresenta na história, né, em vários outros lugares, dependendo de onde exatamente ela aparece, chamados por alguns de Fátima, de Aparecida, dependendo do contexto, dependendo da situação. Quando nós falamos da visão protestante, considerando questões da contemporaneidade, muito pouco se fala sobre ela. Eu não sei se talvez alguns a vejam equivocadamente, com devido respeito, como a concorrente de Jesus, o que evidentemente ela nunca quis ser, em função da sua elevação moral, né? Mas nem sempre essa visão protestante por Maria, ela foi pequena. Quando a gente pega, por exemplo, o sujeito histórico responsável no Ocidente pela cisão da fé católica e introdutor do cristianismo na Alemanha, com influências pela Europa, Martim Lutero, ele traz algumas informações sobre ela, onde ele coloca para a gente o seguinte, que não há honra ou beatitude que se aproxime sequer da sua elevação, da incomparável prerrogativa superior a todas as outras, de ser a única pessoa humana que com o Pai Celeste teve um filho em comum. Evidentemente que nós precisamos, para dizer isso, colocar um grande filtro, mas entendendo que ela foi a mãe e Deus, o Pai. Situação que é justificável na prerrogativa como o anjo a ela se refere. Agraciada, bendita, já prenunciando que os predicados a ela inerentes eram enormes, ela era imenso. Os requisitos e os pré-requisitos, eles foram atendidos conforme a gente vai ver à frente. Ainda falando sobre o protestantismo na sua gênese, a gente cita um grande nome na França, João Calvino, responsável pelo que nós conhecemos como calvinismo, também não poupou elogios quando se referiu a ela, dizendo que não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus, sem reconhecer, ao mesmo tempo, quão imensuravelmente Deus honra e enriquece Maria,
para escolhê-la para ser, aí como é uma transcrição do que ele disse, né? Mãe de Deus. A gente cita e coloca os devidos filtros, que também nós já sabemos. Porque quando nós analisamos Maria e as informações que nós temos sobre ela nas escriturações veterotestamentárias, o Antigo Testamento, ele, embora fale, ele não fala muito. E nós precisamos entender que poucas mulheres tiveram a felicidade de serem muito mencionadas no Velho Testamento, por se tratar de uma sociedade que era bastante patriarcal. No Novo Testamento, ela também não é tão falada, tão reconhecida pelos seus atos. Maior ênfase foi dada, né? Existe uma razão por isso, isso também é muito importante, às falas dos discípulos, aos seus trajetos, desde ao chamamento do mestre, ao período de aprendizado, ao momento que eles estiveram com o mestre e até mesmo por ocasião da ida de Jesus, quando eles ficaram responsáveis pela continuidade da propagação das boas novas de Jesus. Mas quando nós falamos de Maria de Nazaré, nós precisamos entender que Deus e todas aquelas pessoas que diretamente trabalham com Ele, por mais organizados e planejados que sejamos, nós ainda somos nada perto do cuidado, perto da meticulosidade e do preparo que o nosso Pai tem para que os seus planos não sejam frustrados. Embora nós, por vezes, em função da nossa fraqueza de fé, da nossa imaturidade evolutiva ainda, nós fiquemos em dúvida por vermos o mal crescendo tanto. Deus sempre tem o controle juntamente com o Senhor Jesus. E quando nós falamos de Maria de Nazaré, não é uma situação diferente. Há décadas, séculos, a sua vinda foi preparada, dado a missão que ela tinha de ser a mãe de Jesus. Foi preparada em conformidade com o que o Miramês traz para a gente, através do João Nunes Maia, no livro Maria de Nazaré, como eu já disse, que embasou a fala de hoje, que foi designada uma comissão chamada de Ceareiros do Bem, para que preparasse o caminho para que Maria chegasse em conformidade com o que o alto planejara. Evidentemente, os Ceareiros do Bem, eles eram formados por uma pleiade de espíritos de uma envergadura moral absolutamente perfeita. Eu sei que parece meio redundante a minha forma de colocar, mas é para que não reste a menor dúvida que eram pessoas do mais alto gabarito. Como também já disse hoje, não havia a possibilidade de frustração do plano divino, e a imagem bem assim o retrata acerca do cuidado que eles tiveram. E mesmo que nós mencionemos um pouco à frente, eu falo um pouquinho agora também, os pais de Maria, Eli e Ana, precisavam também de um preparo espiritual, vez que eles seriam os genitores da mãe de Jesus. Então, naquele seio familiar, Maria encontrou preparo paterno, materno, acolhimento espiritual, para que ela crescesse, para um dia ser a mãe de Jesus. Quando nós falamos de Cristo, falamos de Maria, e quando falamos de Maria, falamos do Cristo. Eu não lerei todos, tá? Mas apenas para que nós percebamos que no Antigo Testamento
em vários momentos, na forma de profecias, trazido evidentemente pelos profetas, inúmeras citações falavam acerca da vinda de Jesus. E apenas para exemplificar isso, eu vou citar a primeira que eu coloquei no slide aqui, que é Isaías 7,14, que nos fala exatamente o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que é o Deus conosco. Todas essas outras citações, elas corroboram a ideia de já no Antigo Testamento a vinda de Jesus ser preconizada por eles através de uma mulher preparada para tal, Maria de Nazaré. Antes de nós, porém, falarmos sobre Maria de Nazaré, vamos falar de José? Porque quando falamos, se às vezes Maria não é tão falada, José muito menos. E uma família, ela é composta também pelo elemento masculino. E como os ceareiros do bem profundamente trabalhavam, com afinco laboravam no dia a dia, José não poderia ser uma pessoa qualquer. Então, em relação a ele, um preparo espiritual grande, um investimento também foi feito. Mateus nos diz o seguinte: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. E quando a gente filtra, e eu uso muito essa palavra, porque nós precisamos dela o tempo inteiro, que em sonho um anjo a ele se apareceu, nós estamos falando de uma versão vocabular bíblica que nós entendemos como portador de mediunidade. Um anjo lhe dizendo para que ele não temesse, mas não temesse por quê? Porque viria uma situação que não era tão comum exatamente. E para que ele aceitasse aquela situação, que a ele ainda seria apresentada, porque ela estava nos planos divinos. O nome de José apresentado por João Nunes Maia, José ben Jacob. Então ele também, como nós, tem nome e sobrenome, e é bom a gente saber disso, né? E o que é falado sobre ele é que ele era de uma família camponesa, portanto, de uma família simples para os moldes da época, ou seja, ele não estava entre as grandes elites. Já sabemos, porque isso é de domínio público, que ele era um carpinteiro. O João Nunes Maia, ele coloca para a gente uma informação a mais, que ele trabalhava com ervas curativas para prestar um serviço de atendimento àqueles que precisassem. Isso se chama caridade, isso se chama comportamento crístico, proativo, embora o termo seja impróprio para esse período específico, vez que o cristianismo ele surge com Jesus, né? Mas ele já antecedia os comportamentos que viriam a ser crísticos, conforme o livro ele relata para a gente. No livro Levantar e Seguir, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos faz algumas colocações sobre José, que também são muito interessantes, dizendo que, como nós já deduzimos e não poderia ser diferente, ele era um homem espiritualizado. Ele era um homem cujas características morais escapavam às definições comuns. Tem uma parte que eu gosto muito, que fala o seguinte: já pensaste o cristianismo sem ele? Porque num dado momento,
mesmo nós sabendo quem Jesus representava enquanto Espírito e qual era o seu propósito no orbe, num dado momento, embora sendo Cristo, ele era uma criança. E Maria, uma mulher de uma grandeza espiritual enorme, mas contextualmente, enquanto na carne, frágil. E, por exemplo, dentre várias outras situações, quando naquele translado da terra natal deles para uma terra mais distante, para fugir daquela ordenança superior de matar as crianças de 2 anos para baixo, uma região enorme é atravessada por Maria, com Jesus ainda no ventre, acompanhada por José. Ele foi o guardião divino para Maria e para Jesus. A ele foi confiada a guarda desses ícones espirituais, só que no corpo humano, na matéria. Não poderia ser uma pessoa qualquer. Então, quando nós também falamos de José, nós precisamos entender que a elevação moral dele era sintônica em relação a Maria, em relação ao Cristo, respeitando, né, as funções específicas de cada um deles. Mas havia compatibilidade, porque também não poderia ser uma situação diferente. Nós já falamos sobre algumas coisas, mas as interrogações elas ainda continuam, abrindo a nossa cabeça de perguntas. Quem foi Maria? E é exatamente isso que a gente agora, feita esta introdução, a gente começa a falar um pouquinho sobre ela. Eu quero pontuar sobre 2 personalidades do Novo Testamento. Zacarias, pai de João, e Maria. Em momentos muito próximos, vez que Jesus ele é contemporâneo de João de Jesus, há uma anunciação em relação a ambos. E para nós já começarmos a perceber a amplitude da adolescente Maria enquanto encarnada, a gente vai compará-la com a de um idoso, uma pessoa já com muita experiência de vida, e a dela, Zacarias e Maria. Ele, já um idoso, uma pessoa experiente, vivida. Ela, uma adolescente. Eu não estou querendo aqui considerar que, embora adolescente, ela fosse de uma estirpe espiritual enorme. E a gente sabe disso, né? Mas ela tinha o véu do esquecimento. Isso também precisa ser considerado por nós. E ambos recebem uma notícia da chegada de alguém ao mundo, por eles, que era incomum. Sabemos disso. Zacarias, ele era um sacerdote. Então, ele já tinha um contato maior com Deus, era um representante religioso. Maria, uma menina, ainda novinha, no planeta Terra. Para Zacarias, quando ele adentra no templo para um ritual religioso, aparece a ele um anjo, um profeta. Entendamos que a ele a anunciação ela acontece num local que é mais propício para esse tipo de manifestação. Deus está em todo lugar, estamos amparados por ele em todo lugar, mas sentimos que a redoma, por exemplo, aqui, ela é maior. Ela é maior. E é exatamente num ambiente tipo esse, só que adaptado à época, né? Um templo judeu, que um anjo vai aparecer para Zacarias e falar que a mulher dele, que já era de idade avançada, que tinha problemas em gestar, seria mãe. Para Maria, ele aparece num lugar comum, a gente não está esperando. Uma manifestação espiritual aqui é muito mais esperada por nós do que no ambiente de trabalho. Embora possa acontecer,
né? Então, assim, as situações, elas, em sendo comparadas, mostram que para Maria teria sido muito mais difícil. Zacarias, ele apresenta dúvidas quando ele diz, mas isso é possível? Como isso é possível? Eu sou velho, minha esposa é velha, ela ainda tem problemas, né, ligados a ser mãe. E já Maria, ela não teme, apenas visualiza alguns empecilhos humanos. Que aqui a gente subentende a questão, de repente, do contato de ordem íntima, né? E mais à frente nós pontuaremos um pouquinho e rapidinho sobre a questão da virgindade ou não, com um parecer não final sobre o assunto, mas uma consideração sobre algo que é polêmico. Então, por aqui a gente já consegue perceber que Maria, mesmo enquanto menina, ela era grande, ela era espiritualmente forte e moralmente preparada. Porque os ceareiros do bem, sob as ordens diretas de Deus e do próprio Cristo, né, que embora venha como criança, já era uma pessoa absurdamente preparada, estavam devidamente orientados acerca de como fazer. Maria nasceu na Palestina, e há uma passagem no livro de Pedro que faz com que os judeus eles se insuflem, que eles estufem o peito no sentido de acharem melhores. Num dado momento, a gente vai considerar algumas coisas do livro, onde Maria, aos sacerdotes no templo, ela vai rebater essa situação. Porque Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, diz o seguinte: porém vós, judeus, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui a gente já precisa de sensibilidade interpretativa, porque trabalhando o egoísmo e o orgulho existente neles, judeus, eles entenderam que Cristo nasceu no meio deles por eles serem mais e serem melhores. E Maria vai nos dizer isso de uma forma diferente. Na página de número 273, nós temos, e eu vou pedir licença, algumas vezes eu vou ler um pouquinho, mas são trechos pequenos, quando ela no templo, porque quando, né, e só trazendo uma elucidação aqui, quando os boatos acerca de que ela possivelmente seria a mãe do Salvador, e os boatos cresceram, os sacerdotes do templo a levaram para o meio deles, e por lá ela ficou por um determinado período, e ela foi muito sabatinada por isso. E numa das respostas que ela dá para eles, ela comenta o seguinte: o cumprimento das profecias que todos nós guardamos não significa a escolha de raças, nem linhagens de reis, que para Deus não tem a mesma importância. É para que a mensagem seja aceita no seio dos próprios judeus, pois eles fazem parte da raça mais endurecida da terra. Então é a espiritualidade dizendo para a gente, via Maria para os sacerdotes com os quais ela convivia: vocês são a raça mais dura, que tem necessidade de ver para crer, de conviver para melhor aceitar. Por isso que vocês foram a geração eleita, não escolhida por serem os melhores, mas eleitos, escolhidos por ser aqueles que mais precisam de ouvir. Quando a gente fala de Maria, e o livro trata minuciosamente da infância de Maria, ele traz para a gente que na última encarnação que ela teve no orbe, por exemplo, ela se chamava Sofia.
ele traz para a gente também que desde sempre, né, a sua chegada, ela teve, como também já dito, vinculada à preparação pelos ceareiros do bem. E já naquela época, e desde sempre, havia uma articulação do bem contra o mal. Não é coisa nova. Não é situação do século XXI, nem de 2025. A luta entre o bem e o mal é uma coisa constante. Há uma passagem que o livro traz para a gente, e nós precisamos entender o contexto e não a literalidade. Ele comenta que, espiritualmente falando, numa espécie de galpão, espíritos muito evoluídos, não muito evoluídos, mas espíritos inteligentíssimos, mas com a inteligência voltada para o mal, eles se reuniam para trocar ideias e chegar a um consenso ou uma possibilidade de onde exatamente nasceria Maria de Nazaré, para que as forças fossem direcionadas para aquele lugar, para eles levarem a contenda, para eles levarem a dissensão, o desentendimento e tumultuar e frustrar os planos da espiritualidade. O Livro dos Espíritos, ele comenta para a gente que a espiritualidade mais alta, mais evoluída, ela tem acesso aos pensamentos de espíritos inferiores, mesmo que inteligentes, mas moralmente inferiores. O inverso não procede. O que o espírito alto, desenvolvido, evoluído pensa, se não for conveniente que espíritos inferiores saibam, eles não têm ciência. Bem como em termos de percepção de presença. O espírito evoluído, ele se infiltra onde ele quer, pela boa razão e partindo da premissa de que o bem tem ascendência sobre o mal. E nessa reunião, nesse galpão, inúmeros espíritos evoluídos estavam ali presentes. E eles infiltram, de acordo com Miramês, na mente daquelas pessoas, ideias errôneas sobre onde Maria nasceria, de forma que eles vão para lá, que eles vão para cá, que eles vão para cá, mas não aqui exatamente onde Maria nasceria. Como eu já mencionei, o controle é do Pai. E os espíritos inferiores, embora muito inteligentes, querendo ou não, precisavam sujeitar-se a isso. Tem uma passagem no livro que eu acho muito interessante, e ela fala acerca de como o ambiente foi preparado para receber Maria. A água ficou mais límpida, mais leve, mais saborosa. As plantas ficavam mais verdes do que o normal. As frutas eram mais saborosas, porque a vibração e o amparo divino naquela região específica prenunciava a chegada de um ser de uma estirpe moral enorme. E o ambiente tinha que ser preparado. Se nós, mesmo sendo cuidadosos e higiênicos, arrumamos a nossa casa sempre, todo mundo faz isso. Quando vai uma visita, é uma olhadela a mais, melhor, é uma limpeza um pouco mais profunda. E essa região para receber a mãe do Cristo, a mãe do Salvador, a limpeza e a varredura, a higienização espiritual que foi feita. Essas mudanças físicas, elas tinham que acontecer de fato em função do que fora preparado. Ele deixa claro para a gente que a vinda se vincula a um convite, logo, uma missão. Ela não vem para espiar nada, ela já conquistara, mas recebe o convite e aceita. Uma vez encarnada, véu do esquecimento. É para todos. Quando a gente fala de Maria criança, de Maria adolescente, é bastante óbvio que, em função da maturidade espiritual dela, ela tenha sido uma boa filha, ela tenha sido uma boa amiga para as suas crianças. E o livro deixa isso
para a gente de forma bastante clara. Quando algumas pessoas comentam, Maria era como as mulheres da época, onde, na sua grande maioria, elas eram iletradas, elas eram pouco instruídas, João Nunes Maia deixa muito claro para a gente que Maria, ela era uma mulher letrada, era uma pessoa consciente de si e do poder que tinha, ela era uma mulher proativa e de um profundo conhecimento doutrinário religioso para a época, já vendo os padrões e os princípios religiosos descortinados daquela forma pequena e egoísta que saduceus, que fariseus, que sacerdotes vinham. Ela já tinha dentro dela a semente plantada para ser a mãe de Jesus. A todo momento, ela era sabatinada. A todo momento se questionava para ela o seguinte: mas você se diz ser a mãe, ou a possível mãe do Salvador, a sua linhagem é humilde. Você é pobre. O Jesus que virá, o rei dos judeus, ele é um rei que vai nos libertar do cativeiro romano e vai nos jogar novamente a plenitude que nós vivemos na época do rei Davi. Como é que um rei vai nascer numa família humilde? E ela comenta de novo parte do que eu já li aqui, que Deus não se preocupa com linhagem, que Jesus viria para trazer o reino dos céus ao coração das pessoas. E quando a gente está lendo o livro, isso que eu falo de uma forma muito sucinta, não é que ela é agressiva no templo com os sacerdotes, mas como ela é uma mulher que assumia posturas, ela falava com autoridade e a forma como ela proativamente se posicionava podia ser com uma quase arrogância, mas é uma mulher que não se intimidava. E ela usou o exemplo da vida de Jesus comparado com o nascimento de um rio. E quando ela diz que às vezes um rio ele nasce, né, com gotas, com um fiasco pequeno de água. Mas a partir do momento que ele começa a fazer o seu curso, em dado momento ele vai recebendo água de outros afluentes e ele se avoluma. Mais à frente ele recebe a água de outros afluentes e ele se avoluma mais até se tornar um rio extenso, amplo e caudaloso. E ela diz para eles: assim será Jesus. Ele vai nascer sim de uma família humilde. Ele vai nascer de uma família de poucos recursos financeiros, mas ele vai crescer. Mas ele vai crescer no propósito para o qual ele veio, para ser grande. Não é uma realeza. Ele vai crescer no coração dos homens e se mostrar que ele é o rei que precisa ser entronizado por questões espirituais e não materiais. Então, no Templo de Jerusalém, todas essas questões aconteciam. Tem um outro exemplo que eu achei relevante quando a gente lê o livro. Ela vai, enquanto mulher, havia outras mulheres no templo que tinham os seus afazeres, que eram afazeres de tendência feminina, ligado à costura, ligado a trabalhos manuais que são femininos, e ela fazia isso. A exemplo do que, como a Bíblia nos apregoa, e nós trazemos para a nossa vida hoje, em termos de casa, trabalho, meio social. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque disso o Senhor se agrada. Então, enquanto filha, enquanto mulher no templo, enquanto mais à frente mãe do Salvador, ela fará tudo
o que vem a ela para ser feito. Quando a gente fala na questão da virgindade, e eu não demorarei muito para falar, existem pelo menos duas vertentes, mesmo no meio espírita, alguns dizendo que não, ela não é virgem, porque Deus só trabalha com a ciência e a naturalidade, seria impossível ter filhos, e enfim, a outra vertente vai entender como sendo uma coisa sobrenatural, bem dentro da capacidade divina de realização. E às vezes existem embates e problemas sobre pessoas que querem fazer valer a sua visão, era virgem, era não era virgem, existem as duas informações. O Miramês defende a ideia da virgindade. Ele comenta, inclusive, numa determinada parte, que a escolha de José ela não foi um acaso, que a espiritualidade, como se acessando alguns arquivos, e o termo que ele usa é, nas dobras do tempo, foi encontrada uma dívida do espírito José para com o espírito Maria, de forma que ele se consorciaria com ela no espírito e não na carne. Causa e efeito, herdeiros de nós mesmos, alguma coisa assim. Eu, particularmente, quando me posiciono sobre isso, Manuel, virgem, Maria não virgem, eu simplesmente penso o seguinte: isso não é importante. O importante para mim é que ela foi uma mãe de excelência, que ela aceitou o convite, que ela veio e que ela correspondeu às expectativas. Eu deixaria o Cristo não entristecido, mas pelo menos não feliz, e me veria com perda de tempo se eu discutisse e debatesse sobre uma coisa que é pequena. Importante é o cumprimento eficaz da missão dela, que ela teve e desempenhou enquanto presente nesse orbe. Independente de virgem ou não, ela passou por todos os problemas que enquanto mãe ela precisava passar. Eu não sei se vocês já pensaram sobre essas questões. Primeiro, ela tem uma gravidez incomum aos olhos humanos, né? Porque Jesus não era filho de José, ele era filho do Pai. E como é que as pessoas viam isso? Como é que as pessoas comentavam isso? O próprio José, ele é advertido pelo anjo, num contato mediúnico: não temas. E Maria viveu isso, mesmo sendo uma mulher, uma esposa íntegra. Ela tem um parto fora da zona de conforto. Hoje, quando vocês, mulheres, né, têm os seus filhos, tem a questão do pré-natal, o acompanhamento médico, né, a escolha de um hospital adequado, seja o daqui ou, se necessário, São Lucas, a Márcio Cunha, Mater Dei, enfim. Maria foi levada para distante, e não tinha lugar nenhum para ela ter o filho dela. Ela não fez pré-natal, numa estrebaria, Jesus numa manjedoura. Isso é fora da zona de conforto, e ela teve condições precárias no ambiente físico. E o drama pessoal da mortandade de crianças? Ela não teve onde ela estava porque havia um decreto. O Salvador está por vir. Ele quer tomar o meu lugar político. Então, de 2 anos para baixo, mata todo mundo. E o medo de ela ter o filho dela lá e eles deceparem Jesus? Ela era mãe. Ele era um espírito de uma envergadura enorme, mas ela estava na carne. Era o filho dela. E o mal é poderoso também. Poderoso e barulhento. Ela conviveu com isso. Ela viu, viveu e conviveu com a perseguição que o filho sofria, principalmente pelos fariseus e os saduceus. Ela o acompanhou na sua via crucis e ela o viu morrer. Mas ela foi firme. Uma educadora exemplar. Quando Lucas nos diz no capítulo 2
no versículo 40, é uma prova inequívoca de que Maria cumpria bem o seu papel de mãe, quando Lucas nos diz que o menino ele crescia e se fortalecia em espírito, e cheio de sabedoria e graça diante de Deus. Algumas versões ainda dirá diante de Deus e dos homens, ou seja, Maria estava fazendo um bom trabalho. O Augusto Cury, no livro Maria, a maior educadora da história, ele comenta que hoje a gente ensina as pessoas a cuidar de objetos, da higiene pessoal e várias outras coisas mais. Mas às vezes, como mães, como pais, com a permissividade contemporânea que a gente vive e convive, a gente vê muitos pais não ensinando os seus filhos a trabalhar com as suas emoções, com as perdas, com os nãos que a vida traz. E Maria soube educar o seu filho de forma que ele entendesse, dentro do que é possível, a ser uma pessoa que crescia em graça e sabedoria, aos olhos de Deus e dos homens. Kardec, quando fala nesse processo educacional que Maria propiciou a Jesus, e a gente sabe que Jesus, enquanto governador do orbe, ele não necessitaria disso, mas ele encarnou e se sujeitou a todas as situações que os humanos comuns vivenciavam, para que fosse chamado no livro dos Espíritos como nosso modelo e guia. E para ele ser o nosso modelo e guia, ele, uma vez encarnado, ele viveu como nós. E Maria o deu a educação adequada. Não aquela educação que nós conhecemos como sendo uma educação acadêmica, apropriação de saberes, onde a gente caminha pelo ensino médio, a pós-graduação, o PhD, mas aquela educação no sentido de apropriação de valores, de comportamentos, de respeito para com o próximo. Jesus já tinha isso. Maria de Nazaré já tinha isso, mas na carne eles vivenciaram isso. Porque nós podemos sim imaginar Jesus nascendo e engatinhando, ele era uma criança. Maria da mesma forma, eles viveram esse processo. Quando a gente fala de Maria durante o ministério de Jesus, é comum a ideia, e o livro traz isso para nós, que eles se viam esporadicamente, de tempos em tempos. Eu estou me aposentando em um dos cargos, então eu começo a ficar um pouco mais dentro de casa. Mas antes eu acordava às 5h30 da manhã, tinha uma jornada de trabalho, de 11h30 a 12h15, eu estava em casa, almoçava, ia trabalhar. Às vezes, quando dava 5h30, terminava, eu tinha um outro evento de cunho administrativo, e chegava em casa às 8h30 da noite, tinha saído às 5h30. Eu não via ninguém da minha casa, praticamente. E Jesus, com todo o trabalho que ele tinha, ele e a mãe não se viam com frequência. Entretanto, ela sofre com ele o tempo inteiro. E até o acompanha no Calvário. Ela tinha crença no filho, mas mais do que isso, ela tinha fé. E crença e fé têm diferença. Eu gosto muito de como o Haroldo Dutra, ele diferencia isso. A fé é comprometimento. Crença, envolvimento. Aí alguém olha para mim e diz assim: Manuel, ficou na mesma. Aí o Haroldo Dutra, com todo o seu saber, nos traz um exemplo bacana. Imagine um café da manhã, você tem lá no cardápio, ovos mexidos com bacon. A galinha, ela se envolveu. O porco, ele se comprometeu. A galinha está viva. O porco, para ceder o bacon, ele oferece mais. Ele oferece a vida. Então, Maria era uma pessoa que tinha fé. Ela era comprometida com Cristo. Ela se envolvia, mas mais do que isso,
ela tinha comprometimento. Quando eu busquei algumas coisas que alguns nomes de destaque na doutrina falavam sobre Maria, algumas definições sobre elas, e novamente eu peço licença para eu ler, o Newton Boechat, no livro Ide Pregar, ele fala o seguinte: Maria, estrela entre as trevas do mundo, mãe espiritual de todos aqueles que, imprevidentes, erram por caminhos tortuosos. O Antônio Luiz Saião, num livro chamado Elucidações Evangélicas, ele fala que o misericordioso Deus, baixando os olhos sobre a mísera humanidade, nós, viu que grandes eram as suas dores, que para os concertos de gemidos que se elevavam do mundo, necessidade de consolação divina havia. Deus viu isso e, apiedando-se, nasceu Maria. Em Paulo e Estevão, Chico Xavier, por Emmanuel, também deixa uma fala pequenininha sobre ela, quando ele diz que Maria, a divina Senhora que mais se assemelha a um anjo vestido de mulher, implantou junto com o discípulo amado, João, as ideias cristãs entre as almas devotadas e sinceras. Mais uma definição apenas, também do Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, hierarquicamente intercede junto a Deus por seus tutelados que lhe são confiados os pedidos. Maria acompanha Jesus na sua via crucis e até na sua morte. Após, nos conta o João Nunes Maia, que ela vai para um local chamado Bataneia e que depois, a convite de João, ela vai para um local chamado Éfeso. E em Éfeso, eles realizavam o trabalho de Jesus, a propagação das boas novas. João fazendo um serviço de prestação de serviço itinerante, fundando igrejas, sinagogas, e ela já mais velha, em casa. Antes de eu encerrar dizendo o que eu quero, quando a gente fala sobre Maria nos dias de hoje e após o seu desencarne, nós sabemos que parte do trabalho principal dela é de atendimento e de resgate a suicidas. Para pessoas que cometeram falhas enormes, um espírito que tem a capacidade de ajudar essas pessoas. Alguém comenta que uma vez uma mãe que perdera um filho procura o Chico Xavier e chora porque perderam o filho. Existem coisas que no momento não têm consolo. E é dito que Chico chora com a mãe durante uns 30 minutos, mais ou menos. E ele diz para ela assim: converse com Maria, só ela para entender um coração de mãe sofrido. Ela vai te ajudar. Quando a gente fala de Maria e considerando o seu desencarne, Emmanuel e Chico Xavier, no livro Boa Nova, eles trazem para a gente um relato muito interessante sobre isso. Conta que em Éfeso, Maria atendia na sua casa. E sempre era uma quantidade grande de pessoas que iam até ela para ouvir os seus ensinamentos, as suas preces. E nos conta que as pessoas saíam dali aliviadas. E que num belo dia, ela atendeu todo mundo. Faltava apenas uma pessoa, um peregrino, e ela o convida a entrar. A situação, porém, ela transcorre de uma forma diferente. É-nos dito que Maria, que sempre consolava as pessoas, estranhamente, ela se sentia consolada por aquele peregrino.
que ao lhe falar, acalentava as suas dores mais secretas da alma, de um coração de mãe. Ele lhe falava das bem-aventuranças e das coisas magníficas que esperam aqueles que desempenham bem o seu papel nesse orbe. E o livro nos conta que num dado momento existe da parte dela um reconhecimento do timbre vocal daquele peregrino que lhe falava. E ela lhe toca e reconhece as marcas da cruz, as feridas e as chagas, e que num gesto de impulso, ela se projeta, ou ao menos tenta se projetar de joelho em direção ao filho, que a retém com os braços, e a reverência se faz da parte dele, quando ele diz: minha mãe, eu vim te buscar. E não tem como falar, e toda vez que eu falo eu me emociono. Foi uma época que o livro precisou ser fechado e eu demorei a abri-lo de novo. Eu vim me buscar e o meu pai quer que você seja, no céu, a rainha dos anjos. E nos conta que ela agoniza por alguns dias e que ela parte. Quando ela parte, de imediato, num subplano, ela encontra com alguns espíritos que a recebem com efusividade, com alegria, e eles perguntam para ela o seguinte: um último desejo é te dado o direito de escolher. E ela não hesita e diz o seguinte: eu quero ir a Roma. Eu ouvi dizer que nos coliseus romanos, cristãos, por professarem o meu filho, eles estão sendo mortos por feras. E eu quero vê-los. E o desejo é atendido e ela se transporta até lá, acompanhada. E quando ela chega, ela vai para uma espécie de cela, um calabouço, e os cristãos ali estavam, tristes, cabisbaixos, preocupados. Era destino de morte, todo mundo sabia disso. E ela vê, ela contempla uma jovem mais ao fundo, e ela intui vibracionalmente aquela jovem, e ela diz: minha filha, cante, louve, seja alegre, o seu propósito é nobre. E do nada aquela menina começa a cantar, e as pessoas que estão no entorno dela também começam a cantar. Cantar para a morte é muito estranho. O sentimento da gente é de pavor, né? E conta que os guardas romanos que vigiavam aquela situação, eles ficavam bestializados, tentando entender que sentimento é esse que chega ao coração de alguém que, às vésperas da sua morte, canta e louva. Precisa de muito contato, precisa de muita intimidade com o Pai para que esse tipo de situação aconteça. Maria é isso. E mais que isso, ela é muito mais, de forma que um livro que não é simples, mas se mostra simples, perto da envergadura espiritual que ela foi. Por isso, como disse, gosto das biografias, gosto de expor biografias, porque nos trazem a ideia de pessoas que viveram e se comportaram como eu tenho que buscar me comportar dentro das minhas limitações ao máximo. E que ela também seja o nosso exemplo. Nunca nos esquecendo, claro, e ela não pensa diferente, o modelo e guia é Jesus, mas ela é um farol imenso, enorme, exemplo de trabalho, de abnegação, de amor ao próximo, ao filho, que nós podemos e devemos seguir. Que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Nós vamos agradecer muito por essa oportunidade de nós vermos Maria dessa forma tão singular. E fica o convite, vamos ler esse livro que, pela psicografia de João Nunes Maia, ele traz a trajetória de Maria de uma forma muito ímpar. E nós agradecemos muito ao Manuel por ter trazido dessa forma para nós. Nós vamos, então, fechar os nossos olhos
e rogar a Jesus, esse mestre incomparável, que nesta noite possa receber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de muita gratidão, que como governador da terra orquestrou tantas vindas, inclusive a sua própria, que nós tenhamos nesta noite a oportunidade de levar para os nossos lares essas impressões de Maria, como essa mãe abnegada, que acolhe as nossas dores no silêncio nosso de cada dia, nós possamos elevar os nossos pensamentos a ela e rogar que ela possa interceder a Deus por nós em cada uma das nossas dificuldades e dos nossos desafios. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa Casa Espírita, pela oportunidade de podermos aprender um pouco mais. Senhor Jesus, guie os nossos passos para os nossos lares, envolva-nos nesta noite, para que essa energia tão salutar na nossa casa possa acompanhar-nos nos nossos momentos de descanso, final de semana, possamos refletir um pouco mais sobre essas lições. Graças te damos por tudo, rogamos que o Senhor seja conosco, não só hoje, mas em todos os dias da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.